Glória a Deus. Tentamos colocar aqui, né, uma música com o tema principal da nossa mensagem de hoje, o nosso assunto de hoje, que é a soberania de Deus. Mas ainda, como eu falei, estamos em alguns ajustes com esse programa e parece que não funcionou. Mas você também pode estar entrando em contato conosco através do chat aqui, já que essa programação é ao vivo. E nós vamos estar, então, orando ao Senhor nessa hora para estarmos iniciando o nosso estudo, né, sobre a soberania de Deus. Pai querido, nós louvamos o teu nome, rendemos graças ao Senhor, queremos te dar louvores e te bendizer, porque só o Senhor é Deus. Não existe outro Deus tão poderoso, tão soberano, tão magnífico como o Senhor. Queremos apresentar diante de Ti, Senhor, as nossas vidas, queremos apresentar diante de Ti a congregação ali do Ingá, Senhor, toma em Tuas mãos cada irmão que congrega ali, que o Senhor possa abençoar, visitar agora cada família. Pedimos a Tua bênção sobre o pastor Jonas, a irmã Jaciara, a PIB do IP, Senhor Deus, que é a mãe daquela congregação, que o Senhor abençoe, meu Deus, em nome do Senhor. Pedimos também a Tua bênção sobre o nosso pastor Luiz Cláudio Peçanha, sua família, a PIB do Valparaíso, Senhor Deus, abençoamos a nossa igreja ali naquele lugar, Senhor, que em nome de Jesus, a Tua graça seja abundante nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Amados, nós vamos estar iniciando o livro que nós vamos estar utilizando na nossa escola bíblica discipuladora, Fazendo Discípulos, Ensinando o Caminho. Você que, caso tenha interesse, você pode estar depois entrando em contato conosco para estar solicitando o seu livro. Esse livro aqui, amados, você vai poder utilizar na Escola Bíblica Dominical por no mínimo 6 meses. E você pode também estar utilizando no RD, no relacionamento discipulador, né, com aquela pessoa que Deus colocou na sua vida para você estar discipulando, cuidando, trazendo a palavra de Deus para ele. Hoje nós vamos estar falando sobre o primeiro tema, o primeiro tópico, né, a lição desse livro. E eu quero ler com os amados irmãos o Salmo 103. Salmo 103, versículo 19. Salmo 103, versículo 19, que diz assim a palavra de Deus. Nós vamos estar utilizando muito a Bíblia, a Escola Bíblica Dominical é para isso. 103, 19, que diz assim: nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Irmãos, a doutrina mais importante que o cristão ele deve conhecer, ele deve entender, né, de uma forma muito clara, é a doutrina da soberania de Deus. Essa é a doutrina mais importante, porque através do conhecimento, do entendimento dessa doutrina, todas as outras coisas que vão estar vindo da Bíblia, vão estar vindo da igreja, vai ser mais fácil para compreender, e não somente coisas da Bíblia, da igreja, mas do seu dia a dia, né, da sua vida num todo. Quando nós entendemos que Deus é soberano e entendemos que essa soberania ela é intensa, que essa soberania ela é total, nós vamos aceitar de forma mais tranquila o seu dirigir, o seu amor, o resultado das nossas escolhas, né? Vamos estar entendendo que, independente de qualquer coisa, ou seja ruim ou não, Deus ele é soberano e ele está, de fato e completamente no controle de todas as coisas. Quando entendemos que ele é soberano, automaticamente entendemos que nós somos servos, né? E é difícil para algumas regiões, para algumas nações, entender de fato isso.
né? Em um país onde temos a democracia, onde nós temos o presidencialismo, né? Às vezes isso é complicado de entender. Quando você vê cristãos, onde o país dele ainda é regido por uma realeza, por exemplo, né? Onde há um rei, onde há uma rainha, onde há um imperador, ele entender esse princípio da soberania de Deus é muito mais fácil. Porque nesses países, quem manda é o rei. Manda e desmanda. Às vezes leis justas, às vezes leis injustas. Mas eles nasceram em um regime assim, e quando ele entende que o nosso Deus, ele é rei dos reis, senhor dos senhores, o soberano do universo, então eles têm um entendimento muito maior, muito mais amplo do que ter e entender a soberania de Deus. Entendeu? Então, para nós, não. Né? Por exemplo, hoje nós vivemos num período intenso, não me lembro de um período desse que nós estamos vivendo politicamente falando, eu não me lembro do último período assim, né, onde um presidente foi eleito através da democracia, porém, né, ainda muita coisa, muito desrespeito, muita irreverência, muita insubordinação, né? É como se o país ele tivesse dois presidentes, né? O presidente da esquerda que não foi eleito e o presidente da direita que foi eleito, mas o da esquerda não aceita. E isso, quando eu sempre costumo dizer o seguinte, que o que repercute no mundo físico termina repercutindo no mundo espiritual também. Então, amados, entender a doutrina da soberania de Deus é fundamental. Quando nós entendemos a soberania de Deus, entendemos que o não de Deus é não, e a gente tem que aceitar, pronto, e acabou. E que o sim de Deus é sim, e glória a Deus, amém. E entendemos de uma forma clara e explícita, de fato, o versículo que diz que tudo que acontece, né, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, precisamos de início aprender quem é o nosso Deus e o que ele deve ser e representar em nossas vidas. O problema é que, nesses últimos 30 anos, há muitas teologias heréticas sendo ensinadas e o povo absorvendo, e achamos que o nosso Deus é um garoto de recado, que temos aprendido que nós podemos determinar ao nosso Deus, né? Que Deus tem que fazer, né? Parecemos muitas das vezes aqueles meninos que nós vemos em shoppings, em lojas, birrentos, que se joga no chão, que se esperneia, que faz a mãe e o pai passar vergonha diante das pessoas, porque quer alguma coisa e os pais não querem dar naquela hora, e termina, devido àquela coisa toda, aquela encenação toda, os pais comprando aquilo. E aí nós começamos a trazer isso para a igreja. Começamos a trazer isso para o evangelho. E há muita gente hoje fria, desviadas, simplesmente porque Deus disse não à sua oração. Porque Deus disse não àquilo que ele pediu. Como se Deus, que é soberano, tivesse obrigação de lhe atender e executar os seus pedidos. Então é necessário entender primeiro, irmãos, que tudo que existe, começa em Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz que tudo foi criado por ele. Ele é o criador de todas as coisas. Deus é o criador de todas as coisas, seja no céu, seja na terra, seja embaixo da terra. Ele estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre todas as coisas. O Salmo 103 que nós lemos, né? Eu vou repetir o verso 19. Nos céus, o Senhor estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Eu costumo dizer que todos os impérios, eles têm o seu tempo, têm o seu prazo de validade. A história mostra isso. Tivemos o Império Romano, que dominou o mundo, teve o seu final. Tivemos o Império Babilônico, tivemos o Império Medo-Persa.
Recentemente, nós tivemos o Saddam Hussein, né, que imperava ali a Babilônia, né, que causava pânico, e era considerado um dos homens mais ricos do mundo. A sua casa, a pia, torneira, até o vaso sanitário era de ouro, né? E aquele homem ameaçando ali Israel, e nós conhecemos o final da sua história, né? Foi pego em um buraco, né? Preso e enforcado. Depois dele veio outro, né? Saddam Bin Laden, também muito rico, né, líder de uma facção muito grande, terrorista, que causou pânico, que foi, no meu ponto de vista, e pela história que eu conheço, foi o mais ousado de todos, né, destruiu as Torres Gêmeas, destruiu parte do Pentágono em Washington. E qual foi o seu fim? Também foi morto. Né? Ou seja, tudo aquilo que considera-se um império, ele tem o seu fim. E o único império que subsiste eternamente é o império divino, é o império de Cristo. Então, amados, quando nós falamos da soberania de Deus, queremos dizer com essa expressão que ele tem uma realeza suprema, que ele tem, né? Ele é divino, ele é altíssimo, né? Ele é o Deus Todo-Poderoso. E também ele fez tudo, dirige tudo segundo a sua própria vontade. Daniel, capítulo 4, se você puder abrir a Bíblia, né? Às vezes você pode estar lendo aí, assistindo pelo seu smartphone, aí fica meio complicado, mas se você não puder ler agora, você anota aí o texto. Daniel, capítulo 4, 35, diz assim, a palavra de Deus. Todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o seu exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Irmãos, só esse versículo, somente esse versículo, calaria a boca de muita gente que reclama de Deus. Só esse versículo aí é o suficiente para mostrar, declarar, de fato, de uma forma inquestionável, que Deus, ele é soberano. Daniel, capítulo 4, versículo 35, vou repetir. Diz assim, todos os moradores da terra, não está dizendo aqui alguns, né? Não está dizendo aqui os pobres, não está dizendo aqui os negros, não está dizendo aqui aqueles que moram em comunidade, está dizendo aqui todos, inclusive aqueles que se acham semideuses, aqueles que moram, né, em áreas nobres, que por ter um cargo, uma função, andar no dedo, muito dinheiro, se acha melhor do que todo mundo. Esse texto diz: todos os moradores da terra são considerados como nada. Nada. E o Altíssimo, que é Deus, faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Ele faz o que quer. Não há quem possa deter a sua mão e nem questionar o que ele faz. Glória seja dada ao nome do Senhor, nosso Deus. É esse Deus soberano que nós servimos. É esse Deus soberano que nós adoramos. Esse Deus, irmãos, que é soberano, ele tem 3 atributos. E somente ele tem. O que de fato caracteriza que, de fato, ele é o Todo-Poderoso e ele é o soberano. Então, o primeiro atributo desse Deus soberano é que ele é onipresente. Ou seja, esse Deus soberano, onipresente, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Salmo 139, versículos 7 a 12, diz assim:
Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me sustentará. Se eu digo as trevas, com certeza me cobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Salmo 139, agora o verso 12. Até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são as mesmas coisas. Então, amados, Deus, ele é onipresente. Pastor, o que é onipresente? Onipresente é que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está em todos os lugares. Nós estamos aqui ao redor, né, em torno de Brasília, falando dele, ele está aqui, mas há também irmãos na China, no Paraguai, na Rússia, falando dele, e ele está lá. Ele não é exército dele, não são anjos dele, ele próprio está lá. Porque algumas pessoas questionam, mas pastor, o diabo não é onipresente, ele não faz mal em todos os lugares, em todo mundo. Irmãos, a Bíblia diz que quando o diabo ele se levantou contra o Senhor, 1/3 dos anjos dos céus que o apoiou nessa rebelião foram expulsos com ele. É ali que ocorre o Big Bang. É ali que ocorre aquela explosão cósmica que a ciência diz que é o Big Bang. Na verdade, a queda desses anjos que se transformaram em demônio, que caíram sobre a Terra, criou um cataclisma, né? Criou um cataclisma. Foi um impacto tão grande que essa poeira desse impacto na Terra cobriu a Terra por mais de 1000 anos. E aí se criou, então, a Era Glacial, porque o Sol foi encoberto com a poeira que houve da queda desses anjos transformados em demônios aqui. Então, o que acontece? O diabo, ele tem o seu império. O diabo, ele tem o seu reino, né? E ele determina. O império do diabo é organizado. São principados, potestades e dominadores. São demônios de altos e baixo de posição, né? Então, ele comanda e eles executam. Não que ele, Satanás, esteja em todos os lugares ao mesmo tempo. Só Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Outro atributo desse Deus soberano, irmãos, é a onisciência. E vale salientar, deixar bem claro, que em todas as coisas Satanás tenta imitar a Deus, porque ele é invejoso. Lembra de Moisés, quando jogou o cajado, e o cajado dele virou uma serpente? O que é que os magos de Faraó fizeram? Fizeram a mesma coisa. A Bíblia diz que 10 magos jogaram lá o cajado deles, e os cajados deles também viraram a serpente. Só que o que aconteceu? A serpente de Moisés, né, engoliu todas as 10 dos magos. E se você observar todas as 10 pragas, chegou um momento, né, porque tudo que Moisés fazia, eles iam copiar, mas a Bíblia diz que chegou um momento que eles viram que era a mão de Deus e não podiam mais fazer a mesma coisa. Porque em tudo o diabo tenta imitar Deus. Por sinal, foi isso que fez ele cair. A Bíblia diz que ele queria sentar no trono de Deus. Né? E até hoje é assim. Satanás, ele quer ser adorado. Satanás, ele quer ser exaltado. Né? Por isso que ele virá como anticristo, para conseguir isso. Então, amados, Deus, ele é onisciente. Salmo 137, versos 17 e 18, diz assim. Salmo 137. A palavra fala sobre conhecer o coração e todos os nossos pensamentos. 7 e 9. Contra os filhos, Salmo 137, depois os irmãos dão uma lida, né, no texto. Salmo 139 também.
ele fala sobre essa soberania de Deus, né? Que preciosas para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. É o Salmo 139, perdão, irmãos. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Né? Então, o salmista ele vai descrevendo aqui esse lado onisciente de Deus. Uma outra coisa que o diabo também ele tenta imitar de Deus. Né? Os irmãos sabem que eu já disse, eu fui espírita kardecista, e uma das provas que as pessoas faziam muito para saber se aquela entidade de fato era um familiar que havia morrido, era indagar a respeito de um segredo, indagar a respeito de uma situação do passado que só aquelas duas pessoas sabiam, e o diabo, né, no corpo da pessoa, se fazendo por um morto, porque a Bíblia diz que a pessoa morre uma vez só, segue-se o juízo, não existe esse negócio de reencarnação, né, não existe morto incorporar no corpo de ninguém, aquilo ali tudo é demônio, e, por exemplo, a pessoa, se você é minha avó, canta para mim aquela música que a senhora cantava quando era pequena, aí o diabo, né, se fazendo da avó daquela pessoa, cantava. Aí a pessoa começava a chorar, meu Deus, é minha avó mesmo, porque só minha avó cantava essa música, só minha avó. Irmãos, por exemplo, agora, aqui em casa, né, porque a EBD online, tá eu e minha esposa. Fisicamente tá eu e minha esposa. Mas espiritualmente, há anjos e demônios. Então, tudo que você fala, tudo que você profere, seja para quem for, mesmo que esteja você e a outra pessoa, está ali o mundo espiritual. Os anjos estão ouvindo, Deus está ouvindo, e os demônios também estão ouvindo. Então, o diabo ele tenta roubar e enganar as pessoas dizendo que ele é onisciente. Outra coisa, as pessoas, se você é um orixá mesmo, se você é um santo mesmo, fala o que eu estou pensando. Aí ele vai, você está pensando isso e isso. É mesmo? Mas o diabo, ele tem poder de soprar pensamentos em você, de fazer você pensar algumas coisas. E aí ele faz você pensar e depois ele diz, você está pensando isso, né? Como o diabo, ele também tem poder para curar. Por que que eu fui para o espiritismo? Por que que eu fui para o candomblé? Por que que eu me doei? Porque eu tive um problema na minha perna e todos os médicos a quem meus pais me levaram só deram uma única opção, que foi amputar a minha perna. Meu pai petroleiro, acesso aos melhores hospitais do Brasil, os melhores médicos do Brasil, e todos eles. Não foram médico público, não foi hospital público. Tem que amputar a perna do menino. Foi quando uma pessoa, né, que recebia um demônio que se dizia ser um médico, receitou um medicamento, minha mãe comprou esse medicamento e a minha perna foi curada. E aí o que acontece? Toda a família se rendeu a isso. Mas por quê? Porque o inimigo ele põe e ele tira. Ele dá e tira. Ele tira e coloca. Porque ele quer ser adorado, ele quer ser exaltado, ele quer ser admirado. E ele conseguiu isso na minha vida por 17 anos. Eu tinha um altar a ele no meu quarto, eu acendia velas a ele no meu quarto, eu me ajoelhava diante dele no meu quarto. Eu abri mão de Deus na minha vida durante 17 anos. Eu não buscava Deus em nada na minha vida durante 17 anos, eu só buscava essa entidade. Se eu queria dinheiro, buscava ele. Se eu queria um relacionamento, buscava ele. Se eu queria o que eu quisesse. Eu nem sequer estudava na escola, porque tudo ele me dava no ouvido na hora da prova. Ou seja, ele me tornou totalmente dependente dele. É isso que o diabo quer, que nós venhamos a ser totalmente dependentes dele. Porém, a Bíblia diz que nós temos que ser dependentes do Senhor.
Então, amados, somente o Senhor, ele é onisciente. Somente ele sabe o que se passa na sua mente e no seu coração. Somente Deus. O diabo, ele não tem esse poder. O diabo, ele não é onipresente, ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O diabo, ele não é onisciente, ele não pode saber o que se passa na sua mente, porque por isso que há certas orações que você precisa fazer em espírito. Você precisa fazer em espírito. Né? Você precisa falar só em pensamento ao Senhor. Porque se for algo que o inimigo ouça, ele pode criar uma batalha espiritual para a sua vida. Sabe, ele está pedindo isso, então eu vou atrapalhar, porque ele ouviu. Tá bom? Mas também tenha consciência de uma coisa, ainda falando da onisciência. O diabo, ele é especialista em leitura corporal. Pastor, o senhor está querendo dizer o que com isso? Irmãos, se nós, que somos seres humanos, com a convivência com certas pessoas, a esposa com o marido com a esposa, o pai com os filhos com o pai, colegas de trabalho, nós começamos a ler o comportamento das pessoas. Imagine o diabo. A pessoa vai, oferece para você algo que você não gosta, para você comer. Qual é a sua cara que você faz? Né? Mas se é algo que você gosta, o que é que você faz? Seu semblante muda, seus olhos abrem. Isso é utilizado até na polícia, irmãos. Isso é utilizado até na polícia. Os delegados, os investigadores, eles são treinados para isso. Porque quando a pessoa está mentindo, existe uma leitura corporal para isso. Há uns tics, há umas olhadas, né? Por isso que as pessoas dizem, você está caindo em contradição. Você mentiu. E as pessoas terminam confessando. Então, se o diabo, ele, já que ele não conhece seu pensamento, ele não conhece o que está dentro do teu coração, ele vai querer extrair isso através da sua leitura corporal. Por isso que Paulo disse, aonde eu sou fraco, é que eu sou forte. Então, você precisa conhecer suas fraquezas, porque o diabo vai procurar conhecer suas fraquezas para lhe tentar e lhe provar nas suas fraquezas. Porque ele não tem tempo de ficar dando tiro surdo, ele não tem tempo de investir naquilo que você é forte. Então, o diabo sabe, da mesma forma que a mulher sabe. Né? A mulher sabe, quando o marido passa uma mulher bonita e tal, o marido, ela sabe, porque conhece a leitura corporal do marido. Então, o diabo também conhece. Isso não significa que ele sabe o seu pensamento. Então, tome cuidado com isso, que ele é astuto, ele é enganador, ele é o Deus desse século que tem cegado o entendimento de muitas pessoas. E, por último, que é o último atributo de Deus, é onipotente. O que significa isso? Somente Deus, ele é o Todo-Poderoso. Ou seja, ele é o dono do poder, ele é o detentor de todo o poder. Lucas, capítulo 1, versículo 37. Queria que você abrisse aí comigo, a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 1, verso 37. Diz assim a palavra: porque para Deus não há nada impossível. Lucas, capítulo 1, versículo 37. Nós lemos, vamos ler também Isaías agora. Isaías fala também sobre esse poder de Deus, né? Essa onipotência de Deus. Isaías 43, 13. Isaías 43, 13 diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Né? Então, amados, nessa primeira lição, que nós não conseguimos concluir hoje, né, porque fala de um assunto primordial da igreja cristã, né, nós conseguimos hoje fazer apenas a introdução do que é a soberania de Deus. Próximo domingo, se o Senhor nos permitir, se o Senhor
assim, né, conceder com a sua soberania, nós vamos falar mais detalhadamente sobre esse Deus soberano, né? Vamos falar que Deus tem um propósito em todas as coisas, que Deus, ele é soberano no mundo e ao nosso redor. Vamos falar sobre a soberania de Deus nos detalhes e sobre a soberania de Deus na sua própria vida. E 3 coisas que precisamos saber sobre os planos de Deus. Tá bem? Então, domingo que vem, né, nós não queremos cansar os irmãos, sabemos que estamos, né, nesse período de pandemia há cerca de 4 meses, e eu particularmente, irmãos, pastor Robson, eu estou cansado de tanta live, né? Às vezes dá náusea, às vezes eu fico enjoado, às vezes eu fico meio que angustiado, porque as coisas ficaram, às vezes não, na maioria das vezes, tá com mais atividades do que quando antes presencial. E nós não podemos cansar, né, a igreja, nós não podemos cansar os irmãos. Mas é a palavra de Deus e tal, não sei o quê. Mas nós temos que ter cautela, sabedoria, né, e temos que verdadeiramente ser sábios, né, diante disso daí. Então, são 42 minutos de escola bíblica, desse estudo, e queremos, então, agradecer aos irmãos que entraram, né, e os que vão estar assistindo depois, tá bom? Que Deus possa estar abençoando a sua vida e peça com sinceridade, né, para o Senhor abrir o seu coração, o Espírito Santo de Deus falar mais no seu coração, e diga sempre ao Senhor: Senhor, eu aceito a tua soberania na minha vida. Irmãos, a vida aqui é passageira. A vida aqui é passageira. Você pode viver 90 anos, 100 anos, mas tudo aqui é passageiro. Mas quando nós temos e aceitamos a soberania de Deus nas nossas vidas, teremos uma eternidade com Ele. Porque diante da soberania de Deus, a melhor coisa Ele já fez por nós, que foi confirmar, escrever o nosso nome no livro da vida. Aqui nós só somos peregrinos e forasteiros. Aqui não é a nossa morada, aqui não é a nossa casa. Quero orar por você, quero orar por sua família, em nome de Jesus. Amado Deus, muito obrigado, em nome de Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, na vida da minha esposa, na vida, Senhor Deus, da nossa família, na nossa igreja, na PIBval do Paraíso, na PIB do IP, na vida do pastor Jonas, pastor Luiz Cláudio. Meu Deus, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito, ó Deus, na vida dos irmãos da congregação. Em nome de Jesus, ó Pai, muito obrigado por essa escola bíblica dominical. Já queremos apresentar diante do Senhor o nosso culto presencial e online, logo mais às 5 da tarde. Que o Senhor se manifeste, que o teu Espírito Santo tenha liberdade. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus. Fiquem na paz, tenham um excelente almoço para a glória do Senhor Jesus.